Queridos, a palavra de Deus para nós hoje está em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, palavra de Deus está em Tiago, capítulo de número 4, verso 13 e verso 14. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 13 e verso de número 14. Tiago, capítulo de número 4, verso 13 e verso 14. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, chegou até nós, palavra santa que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque podemos lê-la, meditar nela. Obrigado porque ela é a verdade e ela nos ensina a viver de uma forma com que, Senhor, entendamos qual é o desígnio da nossa existência e qual é a temporanidade de estarmos aqui e chegarmos na glória. Obrigado, Senhor, que não estamos imersos em nossas incapacidades e nossos desentendimentos, mas somente, Senhor Deus, mediante a Tua palavra e a orientação do Teu Santo Espírito, podemos nos conformar à imagem de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado por essa oportunidade de abrir a Tua palavra. Guarda em nosso coração, em Cristo Jesus. Amém. O que é a vida? E essa é a pergunta do texto. O que é a vossa vida? Qual é o valor da sua vida? Você já pensou em você mesmo? E você faz uma avaliação do dia que você nasceu, a bênção que foi a sua chegada no seu lar. Você faz a avaliação de como foi a sua história na primeira infância e como você era a centralidade de todas as coisas e tudo rodava em função de você. Depois você faz uma nova leitura na sua adolescência, onde todos os valores se perdem, e você começa a descobrir que você está inserido no mundo, e que você é apenas uma gota no oceano. Depois você chega na sua juventude, e desfruta dos seus sonhos, tantas realizações, tantas bênçãos, tantas intervenções divinas, tantos sofrimentos, tantas tribulações, tantas aflições. Você chega na idade adulta e começa a entender melhor que você está vivendo debaixo de uma graça, misericórdia de Deus, e começam a surgir dificuldades para a sua existência. Depois você já chega na sua idade madura, e você começa a tomar os seus remédios e fazer os seus tratamentos, e começa a ter dificuldades para enxergar, para correr, para se equilibrar. E depois chega aquela data onde você diz: eu estou mesmo indo para a glória, está chegando a minha hora. Isso pode ser de uma forma geral, é um padrão, isso pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas o que é a vossa vida é o que o escritor sagrado nos chama a atenção. O que é a sua vida? Então ontem tive a oportunidade de levar o corpo da minha mãe para o crematório. Nunca tinha ido num crematório, diferente, né? Os tempos são outros. E ali estava eu, minhas irmãs, choramos bastante, lamentamos bastante a perda da mãe. No tempo presente, toda a igreja presbiteriana da Praia da Costa estava lá, as senhoras da igreja, muitos testemunhos de como a mãe foi uma bênção naquela igreja.
muitos compartilhamentos, e com certeza, a tempo da minha mãe chegou ao fim, e era a hora dela descansar. E ela descansou no Senhor, e nós temos uma leitura bem clara do que a mãe foi na história das nossas vidas, como ela marcou a história das nossas vidas, como ela foi uma bênção para nós. E se hoje o pastor Gustavo está aqui, é porque eu tive uma mãe chamada Dona Ieda Mariano de Lima, por isso eu estou aqui hoje. Senão aqui eu não estaria, com certeza estaria em outro lugar. E com certeza tenho a plena certeza de que ela intercedia, orava incessantemente pela vida do seu filho, pela vida dos seus filhos, e sempre cuidava de nós com um carinho presencial. Ela sempre estava falando conosco e orientando a nossa vida. Mas foi tempo também de olharmos para a palavra de Deus e perguntarmos: o que é a nossa vida? E o texto sagrado nos leva em direção a um questionamento que nos coloca diante da possibilidade de nós entendermos que a nossa vida é só isso. Atendei agora os vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. A vida é só fazer alguns negócios. Nós temos algumas coisas para fazer nesse tempo, então nós devemos aproveitar o máximo. E até no ponto de vista cristão, e isso está muito forte no nosso tempo. Ser igreja é fazer alguns negócios. Sejam eles de boa fé, ou seja eles de má fé, quem julga isso é Deus. Mas ser cristão e viver uma vida em Cristo é fazer alguns negócios aqui na terra. Desenvolvermos algumas coisas e planejarmos outras coisas e desenvolvermos a nossa capacidade intelectual, mental, e onde nós todos seremos a razão da existência das nossas vidas aqui na terra. O texto sagrado está na primeira carta do Novo Testamento. Apesar dela estar lá no finalzinho, a carta de Tiago é a primeira carta a ser escrita, logo no início dos 50 anos de escritura do Novo Testamento. Portanto, é uma visão bem próxima daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. A primeira visão escrita no Novo Testamento. Então, logo depois da crucificação de Cristo, sua ascensão, essa é a primeira carta que chega na mão da igreja. É uma carta escrita com objetivo circular. Então, ela não é uma carta doutrinária, mas ela é uma carta ética e moral. E essa carta ética e moral deve levar a igreja a uma vida de santificação. Então, o objetivo desta primeira carta que chega à igreja, depois do sacrifício de Cristo, ela deve conduzir a vida dos irmãos em Cristo à santificação, a estar vivendo uma vida mais próxima, mais ligada a Deus, mais ligada a Cristo Jesus. E ela começa aqui no verso de número 14, dizer algo muito importante: vós não sabeis. Talvez seja o maior desafio para nós, né? É quando a gente não sabe, não há sabedoria. Vocês não sabem. Quando você recebe uma informação dessa de alguém que está junto com você, e você está conversando com alguém e ele está te explicando alguma coisa, depois ele vira para você assim: olha, você não sabe, eu que estou te ensinando. Essa é uma péssima informação, porque isso nos humilha e nos coloca diante de um tema que nós não conhecemos. E não saber é não ter sabedoria para entender algo. E o escritor está dizendo: você não sabe. E ele diz isso enfaticamente, com toda a sua capacidade de intelectual, você não sabe. E receber essa informação não sabe é como receber uma informação: tirei 0 na prova. É uma informação terrível, né? Puxa vida, estudei, e tirei 0 na prova. Essa informação cai muito pesada para nós. E você não sabe o quê? Você não sabe o que acontecerá
amanhã? Nenhum de nós sabe. É uma interrogação. O que vai acontecer amanhã? Será que vai acontecer conosco amanhã? E ele vai usar uma comparação da neblina. Ela vem e ela logo se dissipa. E ele diz: assim é a sua vida. Assim é a sua vida. Então todos os projetos, os sonhos, tudo que nós planejamos, pode se acabar nesse dia. E essa vida, ela é como a neblina que chegou e logo pode desaparecer. Há dois conceitos principais aqui para a gente olhar. O primeiro conceito é um conceito humano. Nós somos frágeis. Nós temos uma estrutura frágil. Nós somos inconsequentes com relação ao que vai acontecer amanhã. Não temos uma relação de consequência porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Portanto, nós temos uma grande incerteza, que é a finitude da nossa vida. Isso vai acontecer, mas quando? Não sei quando será. Isso nos coloca também diante de um pensamento limitado. Que é a realidade? Qual é a minha realidade? Portanto, eu fiz planos para o ano que vem. Ano que vem eu vou comprar uma bicicleta nova e vou fazer 300 quilômetros não sei aonde. Já está planejado, né? Mas eu não sei nem se vai chegar o ano que vem. E estou juntando as moedinhas para comprar a bicicleta nova, fazer 300 quilômetros e ir num local maravilhoso que eu já escolhi. Estou sonhando com isso todos os dias. Mas será que vai acontecer? Eu acho que não sei. Eu não sei o dia de amanhã. Eu só fiz o planejamento. Organizei minhas ideias no meu pensamento limitado. Mas eu não sei se isso realmente vai acontecer. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Esta é um perigo que todos nós temos a enfrentar. Há 6 perigos aqui, nesta carta. O primeiro perigo é da hipocrisia, logo no início do texto. O segundo perigo é o perigo da falsidade. O terceiro perigo é o perigo da língua. O quarto perigo é o perigo das paixões. O quinto perigo, que é o que nós estamos lendo, é o perigo da presunção. E o sexto perigo é o perigo da avareza. Então Tiago escreve uma carta, ele diz que existem 6 grandes perigos para a igreja. A primeira carta que foi escrita no Novo Testamento. E um deles é a presunção. E a gente achar que a gente vai viver eternamente aqui na terra. E achar que esse tempo não vai acabar. Mas esse tempo tem o seu fim. E logo, logo ele acaba. E qual é esse perigo? É o perigo do pensamento humanista, onde o homem é o centro de todas as coisas. E isso contamina a sua relação com Deus. Você achar que você é o centro de todas as coisas. Ser humano, o somos. E temos uma perspectiva humana da vida. Mas nós não somos humanistas. Nós não somos o centro da história. O centro da história é Jesus. O centro da minha vida é Jesus. Então a gente vai para o sepultamento da mãe, e o nosso coração triste, e eu não aguentava mais chorar. A perda da minha querida mãe. Mas eu estou tranquilo em minha alma, porque eu sei exatamente o que aconteceu com ela. Eu sei exatamente onde ela está. E eu sei exatamente o que ela foi fazer. Ela foi viver na glória com o Senhor. Então pense nisso, querido, porque é uma boa hora para nós avaliarmos o que é a nossa vida. Qual é o tempo?
O tempo é o tempo do Senhor, não é o tempo do relógio, é o tempo Cronos e não o tempo Kairos. É o tempo de Deus que conta a nossa realidade aqui na terra. Não é o seu relógio que vai dizer qual é o tempo, mas é o relógio de Deus. Deus é o Senhor da realidade. Você está vivendo na ilusão da sua existência. Saia dela, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Você até hoje viveu na ilusão da sua realidade, portanto você está convidado a viver na realidade da eternidade de Deus. E esse tempo é o tempo real, é o tempo de Deus, é o tempo Kairos, onde todos nós nunca deveríamos ter saído da glória eterna. O tempo é para todos, e nós podemos viver na sabedoria de Deus, ou nós podemos viver na sabedoria do homem. Quando você vive na sabedoria do homem, você está limitado à sua dimensão humanista da sua existência. Quando você vive na perspectiva da sabedoria de Deus, o tempo é eterno, a glória é eterna. Em segundo lugar, pense na brevidade. O que diz o texto? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Meu querido, amanhã talvez seja o seu dia, ou o meu. E se for o nosso dia? Se for o cronos de Deus, chegaremos na presença do Senhor. Existe uma conexão para tudo em Deus, passado, presente e futuro. Tudo vira uma coisa só: eternidade. Estar para sempre com o Senhor. A rapidez da existência humana tem o seu fim na eternidade. A leitura humanista vai dizer: aproveite essa vida agora, porque você não tem outra vida para viver. E a leitura, do ponto de vista de Deus, vai dizer: usufrua o pouco tempo que você tem para glorificar a Deus, porque você vai viver eternamente na glória. Em terceiro lugar, o que nós devemos fazer? O que é a vossa vida? Portanto, pastor, o que eu devo fazer? Você deve saber que a sua existência é desvanecente. Você não está indo para o seu melhor, você está indo para o seu final. Cada dia mais se aproxima o dia de você chegar na glória. Portanto, faça da sua vida uma vida para a glória de Deus. Viva e faça tudo que possa glorificar a Deus na sua existência. Fazer é importante. O que você vai fazer com a sua vida é muito importante. Você tem pouco tempo. Lembre-se que a sua vida é como a neblina. Então, qualquer hora ela se dissipa. Então, você deve remir o tempo, porque os dias vão em direção ao fim. Você deve aproveitar o melhor dele agora. Faça alguma coisa que glorifique a Deus. Cuidado com a sua perspectiva do ponto de vista humano. Você é humano e foi criado por Deus, mas você não é humanista. Você não é o centro de todas as coisas. Nenhum discurso te leva. Somente o próprio Deus te conduz, no seu Santo Espírito. Então preste bem atenção nessa hora, porque você pode colher uma vida muito difícil aqui na terra. Se você olhar com seus próprios olhos e achar que você é o centro de todas as coisas, o dia de amanhã pode ser igual o dia da Dona Ieda ontem. Então preste bem atenção, receba essa exortação da palavra. O que é a sua vida? Você pode ter um dia final bem próximo e você nem sabe disso.
Portanto, ficam algumas exortações, e eu trago-as no mesmo tom da carta de Tiago. 3 valores. Primeiro valor para você viver a sua vida aqui na terra: não se venda. Não se venda a nada e nem a ninguém. Você não tem preço, você tem um valor, e esse valor é a vida de Cristo Jesus. Não se venda em momento algum. Sua vida não tem preço para ser pago. Não embarque em qualquer conversa. Fique somente com Cristo, porque só Cristo te leva para a eternidade. Segundo lugar, não se prostitua. Não se deixe iludir. Cuide bem da sua mente, dos seus pensamentos e dos seus valores. Só o Espírito Santo deve guiar a sua vida. Você é a habitação de Deus. Você é casa de Deus. Qualquer outro valor desse mundo é prostituição. Você está se dando a alguém que não lhe tem como único e filho verdadeiro. Terceiro lugar, não adultere. E não adulterar é não ande fora do caminho. Não ande fora da palavra. Não ande fora da verdade. O tempo é pouco, mas a palavra nos exorta. E ela nos diz exatamente o caminho que temos a seguir. Você não tem preço, você tem valor, você não se deixa iludir, você é conduzido pelo Espírito Santo, e você não anda fora do caminho, você só anda na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra.